E aí, amigos, tudo bem? Sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, estou passando aqui para comentar o jogo, né? América e Amazonas, que ocorreu. Estou gravando na sexta-feira. O jogo ocorreu na quinta-feira, né? E o América conseguiu vencer antes. Eu queria agradecer muito as visualizações, né? Que eu tive no último vídeo. A torcida do Remo compartilhou, conversamos, bati papo com a torcida do Remo, legal, apesar de ter sido derrota, mas o pessoal foi respeitoso. Lógico que tem uns comentários mais assim, mas a gente releva, né? E agradecer muito o pessoal. E falando de novo, quem curte o canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os americanos que não conhecem o canal ainda, com gente que gosta de futebol, para fortalecer as mídias americanas, né? Bom, antes de falar um pouquinho do jogo, eu vou falar que eu levei meu sogro ontem, depois de acho que 2 anos que ele estava sem independência, estava meio chateado, como é que caiu e tudo, mas eu levei meu sogro ontem, foi pé quente, nós ganhamos 3 anos, o seu Davi estava lá, firme e forte, e vimos o jogo. Também falar que encontrei minha amiga Leila. Trabalhei com ela lá em Itabira, né, na empresa que eu trabalho, trabalhei lá com ela em Itabira. Tempão assim, nos encontramos no jogo do América, muito bacana. Um abraço para a Leila, conheci o marido dela. Um abraço a todos. Bom, agora vamos pro jogo. A América começou o jogo com a escalação com a mudança, né, uma mudança em relação ao jogo contra o Remo, que foi o Miguelito no meio, né? Então o América foi com o Matheus Mendes, Mariano, Lucão, Ricardo Silva e Marlon. Cauã Barros, o Miqueias, Miguelito, Fabinho, Figueiredo e Bigode, ou Bigode Figueiredo. Bom, o América começou o jogo bem, 4 minutos, dos 5 minutos já fez 1-0, achei que hoje nós vai ser tranquilo, lindo engano, né? Torcer para o América nunca é tranquilo. Então, o América fez 1-0 e teve outra chance para chegar fazendo gol e baixou as linhas. Eu não sou contra baixar a linha, tá? Até no último vídeo meu, sendo coerente com o que eu falei, que o Remo fez isso. Ele fez um gol e baixou as linhas e foi jogando contra-ataque. Mas, para você baixar a linha, você tem que organizar seus contra-ataques. O América não conseguiu organizar os contra-ataques para levar perigo. Tá certo também, eu revi o jogo hoje pela manhã, tô gravando um vídeo mais ou menos na hora do almoço agora. O América também não sofreu, não estava sofrendo a pressão. No estádio a sensação é diferente. Assim, de ver no jogo, o Matheus Mendes não tinha feito defesa, às vezes não tinha chutado bolas perigosas. Eles estavam com a bola, mas improdutivamente, assim como a América ficou contra o Remo. Mas a gente estava tranquilo. Só que, diferentemente do Remo, a América não conseguiu organizar as contraofensivas, né? Os contra-ataques para minar o jogo. E o time do Amazonas, assim, com todo respeito ao Amazonas, é um time bem mais fraco do que o Remo, bem mais limitado. Então, era pra gente ter organizado os contra-ataques com o Fabinho e o Figueiredo, só que o América estava postado de uma forma estranha. O Miguelito é um jogador muito acima, mas ele foi meio sumido no primeiro tempo, mas não é um jogador intenso. Assim, diferentemente do Benítez, por exemplo. Benítez, você vê o Benítez em todo lugar do campo. O Miguelito não, o Miguelito ele espera a bola vir no pé e não é aquele cara que participa do jogo efetivamente. Quando ele participa para decidir. Então, e às vezes quando o América tentava adiantar a marcação para sair um pouco de trás, ele ficava mais atrás, ele não vinha. Ele e o meio campo inteiro, então dava um espaço do ataque para o meio campo, onde o Amazonas conseguia sair com a bola se livrando dos 10 atacantes, né? Fabinho, Bigode e Figueiredo. E aí o jogo nosso meio de campo estava lá atrás, espaçado. E aí eles conseguiam sair com a bola. Por falta de qualidade, eles não conseguiam criar muitas chances, né? Mas isso contra um time mais forte pode ser fatal, né? Então, o América estava nessa porta, mas estava levando o jogo ali, a gente irritado na arquibancada por causa que a gente viu que o negócio não estava ficando legal. O América tentando fazer uma marcação mais baixa, para fazer, como eu já falei, né, os contra-ataques, mas não estava surgindo efeito. O Miqueias, ele estava jogando um pouco mais à frente,
mas ele não conseguia se achar na marcação, muito menos o Cauã Barros. O Miqueias fez o gol, ele foi do meio campo, na minha visão, pelo gol, pelas saídas, pelas opções que ele dava, o Miqueias foi o melhor do nosso time no primeiro tempo. O Cauã Barros e o Miguelito, eles estavam meio perdidos onde que eles ficavam, então isso o Amazonas aproveitou. E aí o jogo foi transcorrendo, nós tivemos algumas outras vezes, a gente ia, mas não estava efetivo, o Figueiredo embolando muito no meio, não estava guardando posição na esquerda, né? E depois que no final do primeiro tempo que ele foi mais para a esquerda para jogar, mas no frigir dos ovos o América foi um jogo morno no primeiro tempo, com um nível técnico até bem abaixo mesmo do que a gente estava esperando, né? O América não conseguia se impor, não conseguia dar a bola para o adversário, ele deu a bola para o adversário, mas não conseguia contra-atacar, e a gente foi levando embora, até que depois dos 30 minutos o ataque deles fez uma boa jogada pelo lado direito, uma triangulação, entrou na área, chutou para trás, o Ricardo Silva fez gol contra, mas o Henrique Almeida já estava na bola e ia fazer o gol. Eu não vou crucificar o Ricardo Silva, porque ele tentou tirar, não deu, mas o Henrique Almeida estava atrás dele já para fazer o gol, né? 1-1, aí achei que a coisa ia complicar, porque o América poderia se perder no jogo, né? Porque você toma um gol em casa, já vem de um resultado ruim. Aí volta pro primeiro tempo, tenta organizar, mas a gente não conseguia se organizar no primeiro tempo, a gente conseguia atacar com efetividade no primeiro tempo, diferente. Tirando o primeiro gol, uma ou outra jogada, a gente não conseguia organizar as jogadas. Pontos negativos no América, William do Bigode e Mariano. Assim, eu não sou jogador, não serve para o América, não é isso, eu acho que eles foram muito abaixo ontem, Mariano e o William do Bigode muito abaixo. Penso eu que o América pode utilizá-los de uma forma diferente, entrando no segundo tempo, com um time mais cansado para segurar a bola, para ter mais uma situação, mas ali no tete-a-tete, sabe, os dois times bem no início do jogo com gás todo, eles não estão conseguindo corresponder. A idade chega e pesa. Não é porque não estão com vontade, não é porque eles estão em vontade, estão correndo, mas há uma limitação física, né? Essa é a minha opinião, tá? Há uma limitação física que a gente tem que saber. Eles podem ser importantes sim para a América na Série B, mas sendo utilizados de uma forma diferente. O Bigode, então, ele tentava, você via que ele pensava a jogada certa, mas não conseguia executar. O Mariano tentando atravessar a bola, todo mundo força a jogada no América em cima do Mariano. O primeiro tempo eles jogaram todo em cima do Mariano, porque eles sabem que ali o Mariano tem uma dificuldade. E acho que o William Batista poderia repensar a forma de utilizar Bigode e Mariano. Bom, primeiro tempo acaba 1-1. O resultado até justo, na minha opinião, pelo que o América não fez e o que o Amazonas tentou fazer. Vem o segundo tempo. Segundo tempo eu achei que o América havia mudado, ele não mudou o time, mas mudou a postura do time. Ele abriu mais o Figueiredo, jogou o Miguelito para jogar mais próximo do Figueiredo, e aí o América começou a fazer jogadas. E logo no início do jogo, uma tabela entre Figueiredo e Miguelito, ele chuta a bola praticamente entrando, o Fabinho entra no gol. Fabinho é um personagem do jogo que a gente tem que comentar, porque eu sou um crítico do Fabinho, porque eu acho que ele se esconde, não tem jogo que ele se esconde, mas nesse jogo especificamente, o cara deu duas assistências e um gol, o cara tem que ser o destaque da partida, né? Mas o que me incomoda no Fabinho é que ele tem potencial para jogar muito mais e ele não acredita no potencial dele, ou se esconde, cara. Você vê que ele faz jogadas em certos momentos que, esse cara é bom jogador, mas tem jogo que ele desaparece e não consegue jogar. Com o segundo gol, o time do Amazonas deu uma caída, e aí o América começou a jogar, aí tomou conta do jogo, começou a fazer jogadas e teve uma mudança tática, que às vezes o William do Bigode invertia com o Figueiredo, e aí o Figueiredo começou a se destacar. Figueiredo centralizado é uma opção que eu nunca tinha pensado, na verdade. Eu vi o Figueiredo jogando assim no campo, né, mais centralizado. Ele tem mais cacuete de jogar na frente entre os zagueiros, sabe?
Diferente na ponta você vê que ele fica meio estranho, mas no meio ele é mais objetivo no meio do que na ponta. E no gol, o terceiro gol do América foi assim, ele estava pelo meio, o Fabinho roubou uma bola, faz uma assistência perfeita e ele chegou na frente do gol, cara, ele não se apavorou, saiu o goleiro, ele tirou o goleiro e fez um gol, um belo gol do América o terceiro gol. E aí o América conseguiu ficar na partida. Tiveram substituições, né? Entrou o Elisário preenche o meio de campo também. Assim, por mais que ele não esteja atravessando, eu acho que a gente espera alguma coisa errada do Elisário. O Elisário é um cara que organiza o time, não é o cara que dá o passe para dar assistência, sabe? Ele é pré-assistência, ele é aquele cara que joga ali. Quando ele entra, ele enche o meio de campo do América, cara. É diferente, ele enche o meio de campo do América. E eu acho que poderíamos aproveitar mais o Elisário junto com o Miguelito, porque aí o Miguelito tem a responsabilidade dele de jogar mais para frente. E o Elisário vai conseguir fazer a sua, que é aquela de preparar a bola para o Miguelito, sabe? Eu penso do América jogando dessa forma. O Elisário entra, o Fabinho saiu, estava cansado, jogou bem, estava jogando direto também, acho que valeu a pena tocar. E entrou outro rapaz, chama Stênio, o Stênio, rápido, veloz, é um cara que eu acho que a gente deve dar mais oportunidades para ele, mais tempo de jogo, porque ele é bem rápido, bem insinuante, bem incisivo, e principalmente jogos fora de casa, porque o América vai ser um pouco mais, se o América jogar um pouco mais com as linhas baixas, você tem um cara rápido igual ele, o Stênio, é um fator de desequilíbrio no jogo, né? Então o Stênio entrou, eu achei que ele entrou bem, o Elisário entrou bem, na minha opinião, entrou muito bem. Entrou o Júlio na lateral, que é um alívio quando o Júlio entra na lateral, na minha opinião. O Júlio na lateral é um alívio, porque além de marcar bem, ele está conseguindo atacar melhor que o Mariano, e ele é zagueiro. Assim, o Júlio é um excelente zagueiro, mas com essa escassez de lateral direito no país, olha o que aconteceu com o Matheus Henrique, era um meio campo, foi para lateral, tá ganhando dinheiro aí, meu amigo. Foi ganhar dinheiro, porque não tem, tá difícil, lateral direito. E o Júlio na lateral, cara, ele enche os olhos, você não toma bola nas costas, ele consegue defender, ele consegue atacar, né? Ele não é aquele cara que vai além de fundo, mas ele consegue criar jogadas ali, ele faz tabela, ele tem muita qualidade técnica, o Júlio, muita qualidade técnica. Eu acho que se eu fosse ele, eu pensaria um pouco em mudança. Ele é um ótimo zagueiro, tá? Esse é o pesar dele, que ele é um ótimo zagueiro, na minha opinião, mas ele está se tornando um excelente lateral, principalmente porque a gente fica mais tranquilo com ele, a gente não sofre aquelas jogadas nas costas toda hora, ele se posiciona melhor, ele sabe sair jogando, ele tem a juventude ao lado dele também, que é um fator primordial para quem joga na lateral, né? Então o Júlio, acho que pode-se pensar ele jogando mudança de posição aí, porque lateral direito tá complicado se a gente arrumar, né? Vi seleção brasileira, outros times de futebol brasileiro estão caçando com lupa um lateral direito. Bom, aí o América dominou o jogo, ficou totalmente tranquilo em cima dos resultados, e uma importante vitória, 3 pontos importantíssimos dentro de casa, já que o último resultado foi muito ruim. Nós estamos com 2 vitórias e 1 derrota, um aproveitamento muito bom, né, pra gente que ano passado provavelmente a gente estava com 3 empates, a gente estaria com 3 empates, com 3 pontos, agora nós estamos perdendo 1, beleza, mas não estamos invictos, mas ganhando 2, estamos com 6 e 2 vitórias. A Série B assim, a gente tem que, dentro de casa, a gente tem que fazer a nossa mudança de caminho, isso o América faz muito bem, né? Finalizou, nós estamos com o CRB tá com 9 pontos, tem outros times com 7, a gente vai ter uma parada duríssima contra o Goiás, aí a gente tem que saber jogar, a gente não pode dar os espaços, nós demos para o Amazonas, para o Goiás, porque isso pode ser fatal, o Goiás é um time muito mais qualificado do que o Amazonas, e o América está no seu caminho. O jogo foi isso, basicamente um jogo
segundo tempo mais tranquilo, a América dominou o segundo tempo, todo o primeiro tempo, porque a América não encaixava a marcação, não conseguia contra-atacar, mas no segundo tempo nós dominamos as ações e conseguimos uma vitória até com certa tranquilidade. Bom, eu vou dar só um pitaquinho, eu vi a entrevista do William, que está repercutindo aí, né? O William Batista, ele estava foi um pouco áspero, né? Primeira vez que eu vejo o William Batista áspero numa entrevista. Eu concordo com ele em alguns pontos, porque a América perdeu um jogo, e eu inclusive me incluo, tá? Eu também fiquei muito bravo com aquela derrota. A gente às vezes exige, né, por paixão ou por outro motivo, que o time sempre vença. Até minha esposa falou que no meu último vídeo eu estava muito duro com o time do América, né? Mas assim, eu acho que foi uma derrota, a gente já coloca como está tudo errado, né? E basicamente foi isso que ele falou. Entendo a situação dele, eu acho que eu concordo com ele. Ele está pagando uma conta que não é dele, essa conta não é dele, essa conta já vem de mais de trás, mas ele está na frente, sabe, do América. Então a torcida vai, mas olhando para o lado da torcida, como eu sou torcedor, eu converso aqui, mas sou um torcedor, no fundo, a minha essência é torcedor, não sou um comentarista profissional, eu falo do América. A gente vem de anos aí, assim, William, que jogar fora de casa pra gente está sendo um tormento. Isso irrita a gente, e a gente comete sempre os mesmos erros fora de casa. Esse que é o problema, sabe? Não é um erro diferente. Se fosse um erro diferente, até que a gente ficava chateado, mas tudo bem. Mas sempre são os mesmos erros. Sempre são os mesmos erros. Então, a torcida fica chateada. A conta, entendo, não é sua. Essa conta não é sua, porque vem lá de trás. 2023, 2024, e agora em 2025 você capitania o América como o técnico, né? E assim você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado, e assim, rede social, cara. Eu tô falando de uma rede social, tô falando de uma rede social aqui. Tem gente que entra aqui, que fala, eu tô tendo meu caráter aqui na rede social, quando eu tô comentando o vídeo, a pessoa é meio maluco mesmo. E se você for dar ouvido para isso, cara, você vai ter uma úlcera, porque existe paixão, existe a pessoa que o pessoal possa só falar mal, então você tem que filtrar. Vídeo, o exemplo do Abel Braga. Abel, né? Abel Braga. Não, Abel Braga não. Abel do Palmeiras. O Abel do Palmeiras. O cara ganhou tudo. Ano passado, que o time dele foi vice-campeão, o pessoal caiu de pau. É a realidade hoje. Tem que se... Eu concordo? Não. Acho que a gente tem que ter mais bom senso, mas nesse contexto, quem sou eu para dar conselho para você, sabe assim? Eu tô falando... Rede social, cara, é só para você, principalmente quem está na frente, você pode até escutar uma ou outra, mas vai ter muita coisa que você tem que ignorar, né? Continue seu trabalho, você sabe de bola, você consertou o time no intervalo do jogo, eu acho um dos pontos positivos, tá? O destaque, eu colocaria os destaques do time como Figueiredo, pelo segundo tempo, pela mudança tática dele e o Fabinho, e coloco você também como destaque, porque você mudou a história do time, mas crítica, cara, você vai ser criticado. Você fez um bom trabalho nessa quinta-feira contra o Amazonas, você modificou a forma do time de jogar, aproximou Miguelito e Figueiredo, o time se deu mais consistência, porém, a gente tem que medir, assim, pensar que quando for mal vai ter crítica mesmo, e a torcida critica todo mundo, critica dirigente, critica técnico, critica produtor de conteúdo, critica todo mundo, cara. E essa é a nova ordem, né, com as redes sociais, que tem coisas muito boas, como só acontece com a América, e tem coisas muito também e outras mídias americanas, estou brincando aqui, tem outras mídias americanas muito interessantes, né, que eu inclusive participo de uma, da resenha do Coelho, tem o Soldeca, tem o Decadentes, tudo muito legal, mas assim, vai ter coisa que você não vai gostar de escutar, beleza? E só para falando de mídias, nesse feriado, se você tiver uma oportunidade, tem um podcast que chama, já falei, mas meu amigo César Salviano, só acontece com a... desculpa, não é só acontece com a América, é o América e História. América e História. O América e História do César Salviano desse mês está falando de 1970.
Se você quiser passar raiva com a arbitragem, o Salveiro narra um jogo, ele conta a história de um jogo América Atlético de 1970. Escuta lá, você vê o que aconteceu com o América. É um ano que lançou a Verde e Preta, que foi a primeira vez que o América apareceu com a Verde e Preta. Muito bacana, um trabalho sensacional, estou sabendo. Ele conta a história do América. Vai lá no Spotify, tem no YouTube também. Tem várias plataformas, beleza? Um abraço, galera. Segunda-feira vai ter outro vídeo, a América Goiás, se Deus quiser, com uma vitória. E vamos elogiar, viu? Se você for bem, nós vamos te elogiar. Mas agora, se você for mal, o Batista, nós vamos te criticar. Um abraço.